Este é o Tribcondcast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e eu estou aqui com os advogados tributaristas Périson Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Marcelo. Oi, Périson. Oi, Bom Luciana. dia. Tudo bem? Tudo bem. O nosso tema de hoje é responsabilidade tributária. Nós vamos abordar sobre o que é esse assunto, a sua importância, as mudanças previstas na reforma tributária, mas vamos focar na responsabilidade de terceiros. Périson, o governo propôs recentemente, dentro da lei complementar da reforma tributária, a responsabilidade tributária das plataformas digitais. Então, gostaria primeiro que você falasse o que é a responsabilidade tributária e como essa proposta vai impactar no assunto. Certo. Responsabilidade tributária é um instituto importantíssimo no direito tributário. Ele visa a praticabilidade e a facilidade da arrecadação. É basicamente você atribuir a responsabilidade pelo pagamento do tributo a uma terceira pessoa, né, que tenha conexão com o fato gerador. O Supremo Tribunal Federal já analisou por diversas vezes esse instituto, principalmente diante de iniciativas legislativas que contrariavam aquilo que está estabelecido em lei complementar. Porque a Constituição estabelece, no artigo 146, inciso 3º, que dentre as matérias que cabem à lei complementar está a questão da responsabilidade tributária. Então, qualquer norma estadual, municipal ou federal que estabeleça uma responsabilidade tributária, uma hipótese, ela tem que estar de acordo com aquilo que o Código Tributário autoriza. O Código Tributário Nacional, ele começa lá no 121, falando de contribuinte e contribuinte responsável, que é aquele que, por lei, é obrigado a recolher um tributo que inicialmente não lhe pertencia, vamos dizer assim, ele não era o contribuinte, mas passa a sê-lo na condição de substituto ou por transferência. O Marcelo depois vai explicar um pouco melhor. E o Código Tributário Nacional fixa as bases segundo as quais os legisladores ordinários de cada ente tributante podem estabelecer. Também essa responsabilidade tem que ser estabelecida de acordo a assegurar a proporcionalidade, né? Porque o objetivo é arrecadar de forma mais simples. Então, se estabelece um contribuinte que seja mais fácil para a Fazenda fiscalizar. No caso das plataformas, já é uma briga antiga da Receita Federal, né? Todo mundo tem ciência que, além dos tributos devidos na importação, e hoje está muito em voga essa discussão, principalmente pela novidade que vai se estabelecer, eu não sei se vai vigorar uma tributação para importações abaixo de $50, porque o mercado nacional reclama da concorrência desleal do estrangeiro. Então, além dessa questão dos tributos da importação, tem também uma série de negócios que são feitos já há muito tempo por plataformas das mais diversas, e que o fisco não tem um controle muito certo. Então vai se fechando aí o cerco. Na reforma já se pretende estabelecer a responsabilidade em relação ao fornecedor domiciliado no exterior ou ao nacional, né? Então passaríamos aí a ter uma tributação na fonte, né? Mas não por aquele que paga, né, o resultado da operação comercial, que é a plataforma. Então temos que acompanhar como é que isso vai ser estabelecido. Se for estabelecido de acordo com o Código Tributário Nacional, não vai haver problema, não vai haver possibilidade de questionamento. É isto. E, Marcelo, quais são as principais espécies de responsabilidade tributária? Luciana, existem várias espécies de responsabilidade tributária. De uma forma didática, assim, a gente pode separar elas principalmente da responsabilidade tributária direta, que é aquela mais comum, que é aquela responsabilidade em que a lei prevê a atribuição de uma responsabilidade tributária para a pessoa que está ligada à prática do fato gerador. Por exemplo, a propriedade de veículo automotor é um fato gerador de tributo. A lei prevê que aquele que é proprietário vai pagar o IPVA.
Já a responsabilidade tributária indireta, ela atribui para uma terceira pessoa, que não é exatamente aquela que está diretamente ligada para o fato gerador, tá? Então, essa responsabilidade tributária indireta, primeiro, ela tem dois efeitos, né? Ela pode ser uma responsabilidade com efeitos de responsabilidade subsidiária ou uma responsabilidade chamada solidária. A solidária é aquela que, na verdade, você não tem um grau de hierarquia para aquele que vai ser cobrado, né? Ambos os devedores, tanto o principal quanto o co-devedor, qualquer um vai ser cobrado integralmente pelo débito, tá? O caso, por exemplo, que a gente pode citar do caso de copropriedade imobiliária, por exemplo, o IPTU vai ser cobrado de ambos de forma total de qualquer um dos proprietários, né? Já na subsidiária, não. Na subsidiária, primeiro vai ser tentado, o fisco vai cobrar do devedor principal e não conseguindo, aí ele vai subsidiariamente cobrar daqueles outros que estão vinculados por lei ao pagamento. É o caso, por exemplo, da dissolução irregular da sociedade. Então, não cobrando da empresa, a empresa foi dissolvida por uma questão de conveniência, o fisco passa a cobrar, então, dos sócios diretores, que é aqueles que fizeram essa dissolução. Em termos de modalidade, a gente pode falar assim, que a responsabilidade tributária indireta, ela vem primeiro por substituição. É o caso da substituição tributária mesmo, né? Que por uma questão de conveniência também o fisco escolheu determinadas pessoas para recolher o tributo devido por outras. Então, por exemplo, também é o caso que a gente verifica do empregador que recolhe o imposto de renda retido da fonte quando vai pagar o salário dos funcionários. Na verdade, ele está recolhendo o imposto de renda dos funcionários, e não o dele, né? Então ele está substituindo o devedor principal. Aí a outra modalidade é a por transferência. Então, se existem situações, por exemplo, em que uma responsabilidade tributária, por exemplo, é por sucessão. Quando morre o devedor principal, os herdeiros, né, vão responder na medida, claro, do recebimento do seu quinhão, pelo pagamento daquela obrigação tributária principal. Além dos sucessores, vamos falar também dos adquirentes. Então, mesmo caso lá do exemplo que eu dei do IPVA, os adquirentes de um automóvel, por exemplo, com dívidas de PVA, vão ser responsáveis pelo pagamento dessas dívidas que acompanham o próprio bem, né? Acompanham o próprio imóvel. E, por fim, a gente tem uma questão que já não é tanto por conveniência, mas é por infração. É uma responsabilidade, por exemplo, dos sócios, administradores, diretores, na verdade, eu não falei sócios errado, diretores, gerentes, né, representantes de pessoa jurídica e privada que são responsáveis pela obrigação daquela empresa quando eles tiverem agido de uma forma ilegal, contrária a estatuto, lei, excesso de poderes, contrato social. Então, por ter agido de uma forma ilegal, então eles passam a responder pelo débito da empresa. E, Pérez, como é que a jurisprudência do Supremo trata dessas questões? É importante a gente estabelecer primeiro que o Supremo já se manifestou algumas vezes no sentido de que qualquer legislação ordinária, quer dizer, emitida por lei ordinária, ou muitas vezes até sem base legal, alguma instrução normativa, ordem de serviço, qualquer norma que não tenha respaldo, né, fundamento de validade no Código Tributário Nacional, ela é ilegal. É ilegal e inconstitucional por violar a reserva de lei complementar dessas matérias pelo artigo 146 da Constituição. O Supremo já analisou diversas vezes isso. Um exemplo interessante aqui para a gente comentar com a nossa audiência é a responsabilidade tributária do contabilista. Então, o Supremo, em 2021, tema de repercussão geral, estabeleceu que uma lei editada pelo Estado de Goiás, que atribuía uma responsabilidade solidária ao contabilista, né, em relação ao tributo que deixasse de ser pago e que era presumidamente derivado da atividade do contador também. Então, o contador era colocado como responsável solidário do pagamento dos tributos, que é um tremendo absurdo, né? Então, ninguém mais vai fazer contabilidade no país, porque a insegurança é tanta, né? Então, eu vivo do meu trabalho, de repente, surpresa, você tem que pagar a conta dos seus clientes. Isso é um absurdo, o Supremo declarou corretamente inconstitucional, porque a lei, nesse ponto, totalmente incompatível com o Código Tributário. O Código Tributário, ele autoriza a responsabilidade tributária de terceiros em hipóteses específicas mencionadas pelo Marcelo,
né? E é números clausus. Não posso utilizar analogia, não posso utilizar interpretação econômica, não. A interpretação tem que ser aquela que está no Código Tributário Nacional, 121 a 138, mais ou menos, se fala de responsabilidade tributária, especificamente responsabilidade de terceiros por prática de atos ilícitos ou com excesso de poderes do contrato social, está ali no artigo 135. Então, ele menciona aí pessoas relacionadas ao fato gerador ou que têm interesse no fato gerador. Então, o fisco, para buscar essa responsabilidade, ele tem que necessariamente se desincumbir do seu ônus de provar que o contabilista que está sendo responsabilizado, ele não é somente um contabilista, ele é parte de um esquema fraudulento. Então, ele foi, cuja participação é essencial e indispensável e sem a qual o esquema não teria acontecido. Então, é um ônus bastante grave, né? Tem que ser provado, tem que ser dada ampla defesa. Então, quaisquer situações, o Supremo menciona aí a ampla defesa como regra absoluta, né? Não pode se estabelecer uma presunção sem conferir prova em contrário, ou nem mesmo a presunção se ela não tiver autorizada pelo Código Tributário Nacional. Marcelo mencionou um exemplo interessante do veículo e da compra de veículo com débitos de PVA. São Paulo e outros estados, em determinada época, estabeleceram uma responsabilidade subsidiária, quer dizer, ele primeiro tinha que cobrar o devedor principal para depois cobrar o responsável que ele elegeu, que era, olha, eu sou responsável pelos meus tributos, tudo bem? Eu vendi o veículo, quem compra esse veículo com débitos tem que pagar. Mas daí acontece uma situação inversa, eu compro o veículo, né? E deixo de pagar os impostos, dali em diante. Então, legislações estaduais estabeleciam que nesse ponto você voltava para o proprietário anterior, tremendo absurdo, né? E várias pessoas aí receberam notificações depois que tinham vendido o veículo depois de 5, 6 anos. Que é um absurdo. Olha, você está sendo responsabilizado pelos tributos do novo, porque você supostamente deixou de fazer o aviso no órgão de trânsito. Então, já foi analisado, declarado inconstitucional aqui no Estado de São Paulo, em outros tribunais também, que nessas situações não dá para voltar. Quando você estabelece a responsabilidade, você é responsável pelos atos que você é contemporâneo, né? Nunca por atos futuros, que você não tem o menor controle. Mas ainda é uma questão bastante controvertida, tem muita discussão, principalmente em relação a procurador de sociedade estrangeira, que é obrigada, né, a ter um procurador nacional para receber citações, intimações, né, muitas vezes para receber e dar quitação. Então, até tributarista aí célebre, hoje já saudoso, Gerd Rothman, escreveu um artigo muito interessante que ele falou que a Receita Federal tinha criado um procurador super-homem, né, que ele era responsável pelo recolhimento do IR da empresa no exterior, quando ele não tinha a menor ingerência naquele negócio. Ele estava ali praticamente cumprindo uma formalidade dos investidores que decidem investir no Brasil. Então, isso ainda dá muito pano para manga, ainda tem que ser bastante debatido, porque isso pode, inclusive, atrapalhar investimentos no Brasil. Mas não é uma matéria tranquila, sempre a gente se depara com ela em várias searas. E nosso programa agora vai focar mais em responsabilidade de terceiros, né? Você podia explicar um pouco melhor, Marcelo, como é que funciona a responsabilidade dos sócios, dos administradores? Tem duas questões essenciais nas hipóteses de responsabilidade dos administradores. A primeira é que eu tinha comentado, é a questão da dissolução irregular da sociedade, né? Muita gente questiona o que é essa questão da dissolução irregular, mas simplesmente é o fato da empresa que acaba sendo fechada, abandonada, não simplesmente fecha as portas com os débitos tributários e sem nenhuma outra formalidade, né? Eu acho que também é importante ressaltar, por exemplo, que a utilização efetivamente, se ela não tem condições de pagar os seus tributos, se ela quebrou, ela tem um processo de falência que ela pode abrir esse processo, iniciar esse processo de falência para fazer uma dissolução regular da sociedade, né? Então, esse ponto do abandono da empresa é muito perigoso para o sócio administrador, porque pode levar a essa responsabilização. A outra responsabilização, a que eu comentei dos diretores, gerentes, é do excesso de poderes, infração à lei, estatuto, a jurisprudência, inclusive, tem entendido que o não recolhimento de tributo é um ato
de excesso de poder, um ato contra o contrato social do diretor daquela empresa. Então, isso leva ele a se responsabilizar pelo débito. Você falou em jurisprudência, mas, Perisson, houve uma decisão recente do CARF, né, que ilustra essa responsabilidade dos sócios. Você pode sim. comentar? Antes até de falar dessa decisão do CARF, pegando um gancho do que o Marcelo falou, é importante a gente só destacar que assim, extinção irregular é quando efetivamente eu fecho as portas, vou embora, deixo de fazer as minhas declarações e eu tenho o procedimento de autofalência para fazer uma dissolução regular, mas eu tenho situações que não cabe um pedido de falência porque a empresa só deixou tributos em aberto. Então ela não vai fazer um processo de autofalência, ela até pode fazer em tese, mas é muito difícil, muito raro. Né? Para essas situações, poxa, meu cliente ele desativou as atividades, ele realmente teve problemas aí na pandemia, não tem mais como tocar essa atividade, ou pelo menos não no universo próximo. Né? Então, o que ele deve fazer, o que eu devo orientá-lo? Ele deve orientar o cliente a manter a transmissão das declarações, transferir o domicílio fiscal dele para um endereço em que ele efetivamente receba intimações, possa receber lá oficiais de justiça, mostre que assim, olha, estou aqui, eu estou administrando passivos da minha empresa, né, eu não tenho atividade operacional momentânea, mas eu não fiz a extinção irregular, eu estou transmitindo as declarações ao fisco, estou sendo claro. Né? Porque aconteceu com muita gente na pandemia, né? Não é porque as pessoas querem encerrar suas atividades. O que a lei persegue com bastante rigor, e aí a jurisprudência que o Marcelo mencionou, é o devedor contumaz, que também é uma matéria que está sendo tratada aí na reforma, daí uma problemática, esse debate, o que vamos conceituar, vai ser um conceito fechado, um conceito aberto, né? Porque nós sabemos que tem empresas que gostam aí de cada 2 anos fechar um CNPJ e abrir outro. Isso aí é fraude fiscal pura. Né? Isso não é defensável. E a lei agora vai conceituar o que é isso para a gente ter maior segurança. Né? Para separar aquele fraudador contumaz e aquela pessoa que efetivamente só encerrou sua atividade não por vontade própria, mas continua ali atendendo fiscalizações, questionando, né, o não pagamento do tributo por circunstâncias alheias à sua vontade, ela não pode ser criminalizada, a não ser que seja desincumbida fazendo do seu ônus à prova. Aí nesse... eu acho que é interessante que você colocou, porque tem uma diferença grande que as pessoas às vezes não percebem, mas entre você encerrar a empresa e você encerrar as atividades comerciais, operacionais de venda, comércio, indústria. Tem uma diferença. O que a Fazenda, pela lei, persegue é a extinção da empresa, tá? Em si, né? É importante. Exatamente. E quando ela considera que há uma responsabilidade, quer dizer, tem uma ação da diretoria, dos gerentes, administradores, aquele que consta no contrato social, né, que tenha excedido o que seria razoável se esperar de um homem comum, uma mulher comum, né, realmente teve a intenção de fraudar o fisco, o ônus é dele, ele tem que demonstrar. Não basta para ele falar, não, você foi o beneficiado econômico. É fácil, né? A prova fica pré-constituída. É óbvio, se alguém deixou de pagar alguma coisa, teve mais dinheiro sobrou no bolso, em tese. Então, mas a jurisprudência do CARF, uma decisão recente, até mencionar, a gente pode colocar depois no histórico, mas uma decisão da primeira turma ordinária da 4ª Câmara, da primeira sessão de julgamento do CARF, ele afastou a responsabilidade solidária de sócio administrador pelo pagamento de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, que deixaram de ser pagos, foram declarados e não pagos. Ou não me recordo se houve uma operação, porque se não foi pago por fraude, o fisco tem um motivo para perseguir, que é a violação de um dever jurídico. Mas se foi declarado e não pago, ou se tratou de uma divergência de interpretação, não houve um ilícito, ele não pode perseguir. E mesmo nas hipóteses que isso caracterize um ilícito, ele tem que demonstrar e comprovar, ser o ônus de demonstrar a participação, a ciência e a decisão. Porque o 135, na verdade, ele trata de uma responsabilidade que ela é personalíssima. Ela vai perseguir o responsável, aquele que foi determinante para aquela decisão
de prática daquele ilícito que justificou a perseguição do patrimônio pessoal do responsável. Então, no caso da extinção irregular, quem que decidiu pela extinção irregular é o sócio administrador, o ônus da prova é menor. Mas quando eu alego fraude, quando eu alego um ilícito, eu tenho que demonstrar. Foi isso que o CARF decidiu recentemente. E isso é importante, inclusive, para a gente pensar em sucessão de empresas. Né? Quando uma empresa adquire uma outra, ela adquire um patrimônio, inclusive os passivos. Os passivos já se discutiu muito se as penalidades viriam junto. Né? Hoje o Superior Tribunal de Justiça é pacífico no sentido de que a dívida inclui as multas e as penalidades, mesmo quando o auto de infração é lavado posteriormente. Tá? Mas essa questão, dependendo da situação concreta, não é tão tranquila assim. Tá? Eu fui lá, fiz a due diligence, quer dizer, exerci a minha diligência. Né? E aí vai se estabelecer uma penalidade por uma conduta personalíssima, que é um ilícito do administrador anterior. Eu, adquirente, não posso ser responsabilizado pelo ilícito que eu não cometi. Então, tem muito pano para a manga, dependendo da situação concreta, isso ainda é questionável. Bom, vocês estão falando de dissolução irregular. Quais são os procedimentos, então, de fato, da Fazenda para buscar a responsabilização de quem adota a dissolução irregular, dos sócios, administradores que adotam essa dissolução irregular? Quais são os procedimentos que a Fazenda adota? Bom, Luciana, a Procuradoria, em 2010, ela baixou uma norma que depois foi aperfeiçoada em 2017, estabelecendo critérios para definir o que é uma dissolução irregular e quando ela pode perseguir o patrimônio pessoal dos sócios administradores. Tá. Isso para quê? Ela tem feito isso previamente, né, no que ela chama de Procedimento Administrativo de Responsabilização de Sócio, é PARR. De responsabilidade. Não, de responsabilidade. RR, eu sei que é no fim. Procedimento Administrativo de Reconhecimento de responsabilidade. Isso. Bom, ela veio criar isso justamente para quando ela ajuiza a execução fiscal, ela já direcionar contra o administrador responsável pela dissolução irregular no caso. Porque, via de regra, a Fazenda sempre ajuiza uma execução fiscal contra a pessoa jurídica, né? Aí, depois de muito tempo passado, milhões de diligências, não se localizou, daí vai se intimar por edital, para daí a Fazenda pedir a responsabilidade solidária pela extinção irregular e ela tem que demonstrar, né, que houve a extinção irregular. Hoje, a jurisprudência é mais tranquila no sentido de que se eu baixei as portas e fui para casa, não transmiti declarações, não me preocupei com nada, houve extinção irregular. Mas então ela já atenta a isso, faz esse trabalho previamente, onde ela assegura a ampla defesa, notifica os responsáveis para apresentar uma impugnação, um recurso. Definido isso administrativamente nesse procedimento, ela já distribui a execução fiscal diretamente também contra os responsáveis, contra a empresa e contra os responsáveis. Você mencionou, Pérez, um pouco antes na sua fala, sobre a responsabilidade dos contadores, consultores tributários. Eu queria que você aprofundasse um pouquinho mais como que o CARF, na jurisprudência do CARF, está tratando desse assunto. A jurisprudência do CARF em relação à responsabilidade não só do contabilista, mas do consultor, muitas vezes do advogado, que trabalha como consultor, ela tem sido no sentido de que deve haver a demonstração, né, para você trazer esses personagens para a responsabilidade tributária, tem que haver a demonstração categórica, a prova pela Fazenda de que houve não só um trabalho de contador, um trabalho de advogado, um trabalho de consultor, mas sim uma participação num esquema criminoso, praticamente. Né? Então, não é a estruturação de um planejamento tributário, se aproveitando aí de possibilidades legais, né? Por mais que o fisco não concorde, que vai atrair a responsabilidade do contabilista, do advogado e do contador. Ele tem que provar que houve um ilícito, e um ilícito que seja provado. Né? Não é uma questão interpretativa, ele tem que efetivamente mostrar que, olha, eu tive lá um esquema com uma série de empresas que eram de fachada, que serviam somente para gerar crédito do ICMS numa operação que tinha diferimento. Estou dando um exemplo, né? Então ele prova que, na verdade, a participação não é qualquer participação no ato negócio jurídico que está sendo desconstituído. É uma participação determinante, sem a qual aquilo
que é reputado de ilícito não aconteceria. E isso tem que ser amplamente comprovado e submetido a ampla defesa. O contabilista hoje, eu posso falar, o consultor tributário também tem um reforço na sua defesa, que é essa decisão do Supremo Tribunal Federal de 2021. Ele falou, olha, mesmo nessas hipóteses, tá, eu tenho que ter a lei bem em consonância com o Código Tributário Nacional. O Código Tributário Nacional não prevê a responsabilidade do contabilista nem do consultor. Né? Ele prevê a responsabilidade de pessoas interessadas no fato gerador. Mas daí o ônus é muito mais grave. Eu tenho que provar que realmente a pessoa é um partícipe de um esquema criminoso. Então, contadores podem dormir sossegados. Né? O contador, em relação à responsabilidade, ele não vai assumir a responsabilidade pelo cliente. Ah, meu cliente não emite todas as notas. Ele pode até conhecer a história do cliente no bate-papo, mas ele contabiliza aquilo que é registrável, documento. Né? Se o cliente não manda todos os documentos, ele não pode ser responsável por aquilo. Se o cliente vai começar a operacionalizar um planejamento que ele considere duvidoso, ele tem que fazer a sua ressalva. Olha, desculpe, eu entendo que isso está submetido ao ICMS, não ao ISS, não sei, de uma repartição de operações. Deixa ali registrado e guarda, porque a decisão continua sendo do empresário. Você, como contador, você não é o CEO do seu cliente, você é o contador dele. Então você recomenda, você coloca, ressalva o seu entendimento pessoal, mas você vai trabalhar com os documentos e as decisões do cliente. E tem alguma decisão recente que você possa ilustrar como é que essas responsabilidades estão sendo aplicadas na prática? Decisões do CARF, um exemplo recente? O exemplo recente eu acho que eu já mencionei, foi esse que eu falei do consultor e do contador. Ah, então tá bom. Não tem mais nada específico. E você tem alguma coisa tem específica? Tem uma série, né? Na verdade, Luciana, é importante que o Pérez está falando ressaltar que é o que a gente chama de direito, em direito de nexo causal. Tá. Isso é o que os advogados têm defendido há muito tempo e parece que essa posição do CARF tem agora conseguido começar a enxergar essa situação. Não adianta você falar que existe uma responsabilidade presumida. Você tem que efetivamente comprovar a existência de uma correlação entre o ato praticado, a conduta e o que foi e o objetivo que foi alcançado. Então, sem comprovar que efetivamente houve uma prática, exatamente, por exemplo, de um ato lesivo pelo sócio para uma responsabilidade tributária, não há como presumir que ele efetivamente tem que se responsabilizar pela dívida de acordo com a lei. Muito bom. Obrigada, Pérez. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, Luciana. E esse foi o Tribcondcast, Tributário para Contadores. Se você gosta desse assunto de direito tributário, curta o nosso canal, ative os sininhos para receber a notificação. E até a próxima. Até mais.